Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, sexta-feira abençoada, dia 11 de outubro do ano da graça de 2024 do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando o mês de outubro, o mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Amanhã, aqui na minha cidade, é o encerramento do novenário em honra a Nossa Senhora Aparecida, dia 12, feriado nacional, também dia da criança. Que a gente possa se inspirar nos evangelhos e também nos tornarmos como uma criança. Porque foi Jesus que disse: quem não se tornar como uma criança não vai herdar o reino de Deus. Temos que ser puros, humildes, verdadeiros, com um coração aberto, um coração de criança para recebermos a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje, desse dia 11, é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versos de 15 a 26. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe do demônio, que ele expulsa demônios. Outros, para testar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que ele roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus está praticando bem, fazendo milagres, expulsando demônios. Mas os fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram contra Jesus, ficam arrumando desculpas, ficam arrumando intrigas, ficam acusando Jesus de expulsar demônios em nome dos próprios demônios. E Jesus diz o quê? Se é por Beelzebul que eu expulso o demônio, os filhos de vocês que vieram antes de mim expulsavam por quem? Porque ali eram pessoas, mestres da lei, que estudavam a Torá, que entendiam das leis, dos mandamentos, mas eles tinham ciúme, tinham inveja. Eles não queriam que Jesus divulgasse o novo evangelho, a boa nova. Eles tinham um grande desejo de matar Jesus e acusavam Jesus de tudo quanto é crime, mas sem conseguir provar nada. Mas no evangelho de hoje traz uma grande mensagem para nós. Quantas vezes você e sua família estão procurando sempre fazer o bem e tem sempre os das intrigas, a do fuxico, a das conversas desviadas, daquela conversa boca miúda, que estão sempre acusando você, a sua casa, de várias coisas. Passamos por isso. Quantas vezes você mesmo, nós mesmos estamos procurando fazer o bem e somos mal compreendidos, somos acusados de várias coisas. Isso acontece também com nós, no nosso dia a dia.
E o evangelho de hoje fala sobre isso, sobre a inveja, sobre as falsas acusações. E Jesus vem fazendo um alerta, inclusive para nós. Jesus diz: quando um espírito sai de um homem, um espírito mau sai do homem, quando Jesus expulsa esse espírito, quantas vezes nós estamos possuídos por raiva, por inveja, por ódio, por desejo de vingança, o desejo de prejudicar o próximo, e às vezes na oração, na fé, na caridade com nós mesmos, nós conseguimos se livrar desses sentimentos maus. Mas Jesus faz um alerta. Ele diz: quando um espírito mau sai de alguém, ele fica no deserto, procurando repouso em outras coisas, em outras pessoas. Se ele não encontrar, se todas aquelas pessoas que ele visitou estão com as portas fechadas, estão em orações, estão com as suas metas de oração em dia, não deram vaga para entrar a inveja, o ódio, a intriga, ele vai voltar de onde ele saiu. Ele pensa: eu vou voltar para aquele que eu saí. E aí vem um grande alerta para nós. Se nós nos livrarmos de tudo isso, mas deixarmos a porta aberta, alimentando ainda a intriga, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, ele volta e Jesus faz um alerta. Ele traz mais 7 com ele e se aloja dentro de nós. E às vezes a gente nem percebe porque é que estamos tão raivosos, nós estamos tão descrentes, estamos sem desejo de caridade, sem desejo de apoiar quem precisa, porque nós deixamos as portas abertas para o mal. E nós sabemos que todos os desejos estão dentro da gente. O que vai florescer mais, o que vai crescer mais, é aquele que você mais vai irrigar. Esse é o que vai se desenvolver. Então é importante que a gente atente para o evangelho de hoje, porque Jesus diz: uma casa dividida vai cair uma sobre a outra. Olha o que alerta Jesus faz para as famílias de hoje, para você que é esposa, para você que é marido, para você que é filho, para você que é filho, para você que é vizinho, do seu ambiente de trabalho. O alerta que o evangelho traz hoje: uma casa dividida, ela não se sustenta. E o que é que Jesus está falando para nós? Será que é a casa, essas paredes de tijolo? Não. Jesus está dizendo que na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, se não tiver um diálogo, a compreensão, essa casa vai cair. Tem até um ditado que diz, né? Quando alguém é flagrado em alguma coisa, quando alguém é preso, quando alguém é descoberto, aí a gente diz: a casa caiu, né? É o que o evangelho diz hoje. Uma casa dividida, essa casa vai cair, vai ruir. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, a mãe contra a filha, marido contra a esposa contra o marido. Não se controlam mais, não tem mais aquele controle financeiro, porque o dinheiro da mulher, ela diz: isso aqui é meu. Aí o marido diz: isso aqui é meu. E não se juntam para dividir as despesas. Aí eu falo isso por experiência própria. Eu vivo isso nas pastorais da família, nas pastorais da minha igreja. A gente atende muitos casais, a gente vive no meio dos casais. A gente escuta muitos relatos em encontros, em conversas de grupo. O que aconteceu? Não é porque o dinheiro dela era só para o salão e para as coisas dela. Não me ajudava em nada dentro de casa. Ou então a esposa diz: o dinheiro dele era só para bebedeira, para futebol, para jogatina, para usar droga. E a casa caiu. Esse casal não se sustentou. Inclusive casais com filhos, 2, 3 filhos. A família desestruturadas. Aí o filho vai para a casa da avó, o outro vai para a casa da outra avó. Aí os filhos não tem mais um lar. Aí a mãe fica com um, às vezes não quer mais nenhum. O pai não dá mais. Olha, é isso acontecendo todos os dias. A casa caiu. Por quê? Porque a casa estava dividida. E o evangelho de hoje fala sobre isso. Fala sobre a oração, sobre a casa dividida, sobre você deixar a oportunidade para as coisas ruins voltar para a sua casa, para você mesmo. Jesus fala isso aqui. Jesus estava expulsando demônios e sendo acusado.
Jesus estava fazendo bem e sendo acusado. Então, é preciso que a gente persevere, mesmo com as dificuldades, com as acusações, com as críticas, porque críticas são importantes, mas críticas construtivas. As críticas que são injustas, que são para depreciar o próximo, essas não contribuem com nada. Mas se alguém chega para você e diz: ô Flávio, isso aqui eu acho que seria melhor, eu acho que isso aqui seria melhor para você, não faça assim, faça assim, e você vai pensando e vai refletindo e vê que a pessoa tem razão. Mas tem pessoas que querem fazer críticas destrutivas para colocar você para baixo, para tirar você do caminho certo, para colocar você contra a esposa contra o marido. Então é preciso que a gente não permita que a nossa casa seja dividida. E veja como é que o evangelho de hoje termina. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Vocês já perceberam, já conheceram alguém que se livrou da jogatina, da bebedeira, da prostituição, da mania de trair a esposa, e depois de certo tempo, por influência de outros, ele voltou bem pior para essas coisas? É isso que o Evangelho fala. Quando o mal se afasta, porque nós queremos, nós estamos em oração, nós fizemos um propósito de vida digna, mas se a gente fraquejar e deixar ele voltar, nós podemos se tornar uma pessoa pior do que antes. Então é preciso que você tenha coragem, é preciso que você leia, proclame o Evangelho de hoje e reflita sobre tudo isso. Onde é que eu estou deixando oportunidades para o mal voltar? Onde é que eu estou dividindo a minha casa? Por que essa divisão? Por que essa confusão na minha casa? E a sua casa pode ser o trabalho, pode ser a sua vizinhança, pode ser o seu lar. Quantas vezes nós escutamos: ah, eles vivem juntos, mas já não se falam mais. É só um casamento de aparências. Ah, a filha mora lá com eles, mas não fala nem com o pai nem com a mãe. Isso é uma casa dividida. A casa dividida vai cair. Que você possa refletir sobre o Evangelho de hoje. Deixe seu like, mande sua mensagem, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.